Há décadas, em todo o mundo, uma solução de mobilidade vem priorizando o transporte público coletivo. Os corredores preferenciais, ou BRS, sigla em inglês para Bus Rapid Service, serviço de ônibus rápido. A aprovação da população em cidades que adotaram o BRS é de mais de 80%. A adoção de corredores preferenciais ocorre paulatinamente, sem grandes traumas para o trânsito da cidade, e são muito positivas. Eliminação dos estacionamentos. Repavimentação das pistas. Redução das conversões à esquerda. Eliminação das rotatórias. Fiscalização eletrônica. Reprogramação dos semáforos. Permissão para carros andarem nas faixas até a próxima conversão à direita. Aumento da velocidade média dos carros. Viagens de ônibus mais rápidas. Quando o transporte coletivo ganha em velocidade, torna-se automaticamente mais competitivo, atraindo o interesse de novos públicos. Boa noite. No programa de hoje queremos continuar aprofundando um tema que é importantíssimo para a sociedade brasileira: a promoção das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência representam uma parcela significativa da sociedade mundial, brasileira e goiana. E essas pessoas vêm conquistando direitos que antes eram negados. Desde novembro de 2011, o Brasil conta com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. O plano foi elaborado com a participação de 15 ministérios e Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONAD. Mulher circula em cadeira motorizada por caminho acessível entre duas vagas reservadas. Meu nome é Juliana Oliveira e a minha deficiência não me impede de ser apresentadora. Você já imaginou como a adequação de espaços para pessoas como eu pode ajudar muitos brasileiros a também ir mais longe e fazer coisas simples do dia a dia? Pátio escolar. Rapaz cego entre outros alunos. Sala de aula. A-H-A, acento agudo. O rapaz utiliza máquina de datilografia Braille. Eu sou Gabrielzinho Grajá e ser cego não me impede de estudar e ser compositor. Você já pensou que com mais escolas acessíveis e melhor estruturadas, muitos jovens assim como eu poderiam também desenvolver suas vocações? Mulher com síndrome de Down entra em um estúdio de TV, acena para um câmera e sai por outra porta. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teriam oportunidade de mostrar a cara dentro no mercado de trabalho? Camarim de mulher sendo maquiada e penteada por outra mulher. A seguir, voz de intérprete. Eu sou a Vanessa Vidal, este é o meu sinal. Sou surda e isso não me impede de ser modelo. Você já pensou que ter uma convivência social sem barreiras pode fazer com que muitos brasileiros, como eu, tenham mais oportunidades? Vanessa segue sinalizando. Nos últimos anos, o Brasil diminuiu as desigualdades e tornou-se um país mais justo. Mais de 67 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e hoje conseguem realizar sonhos, como carteira assinada, diploma técnico ou universitário e casa própria. Vanessa no estúdio sendo fotografada. A seguir, voz de intérprete. Mas, para o Brasil ser realmente um país mais justo para todos,
uma quantidade significativa de brasileiros também deve ter seus direitos assegurados. Vanessa segue sinalizando. A seguir, Fernanda em uma redação de TV. Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. E 45 milhões de brasileiros e brasileiras que são pessoas com deficiência como eu. O interessante é que não é a deficiência que nos impede de exercer nossa cidadania, e sim a dificuldade que a sociedade tem de eliminar barreiras e garantir o pleno exercício dos direitos. Juliana passa em uma calçada. Aparece escrito autonomia na parede. Gabriel lê autonomia em braille. Fernanda lê autonomia no monitor. Vanessa traz escrito autonomia na camiseta. A seguir, voz de intérprete. Você já percebeu que a palavra-chave aqui é autonomia. Este é um sinal de autonomia. Todos nós, pessoas com ou sem deficiência, precisamos dela para viver plenamente. Isso é uma necessidade comum. Vanessa segue sinalizando. Hoje não é a limitação individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras que ainda existem ao nosso redor, no transporte, na informação, na comunicação, nos serviços e na convivência social. Em espaços acessíveis como este, é possível exercer melhor a nossa cidadania. Juliana aponta para o chão e entra em uma casa onde está um casal com 2 filhos. A menina é cadeirante. Oi, tudo bem? Gabriel, Juliana e Fernanda, cada um segura um cartaz com uma sílaba da palavra inclusão. Vanessa faz o sinal. Toda criança e jovem com deficiência tem que frequentar a escola. Mas não é só isso. A seguir, voz de intérprete. Todas as pessoas necessitam de atenção à sua saúde, seja para prevenir ou reabilitar deficiências. Vanessa segue sinalizando. As pessoas com deficiência têm direito, como todo mundo, a oportunidades. Os espaços acessíveis são importantes para a convivência de todos. Gabriel utiliza programa de computador DOSVox. IAF. Novas tecnologias. Hoje, as novas tecnologias ajudam as pessoas com deficiência a superar muitas barreiras. Mas para diminuí-las de fato, também é preciso que a sociedade e os governos façam sua parte. Para isso, um passo importante é o planejamento de políticas públicas integradas, que possibilitem a efetiva participação da pessoa com deficiência no desenvolvimento do país. Isso inclui a mim, que sou uma pessoa com deficiência física. A mim, que sou uma pessoa com deficiência visual. A mim, que sou uma pessoa com deficiência intelectual. A seguir, voz de intérprete. A mim, que sou uma pessoa surda, e a todos os brasileiros que contarão com um país mais preparado para atender às suas necessidades. Vanessa segue sinalizando. Um país que garante direitos, que é acessível, que leva mais educação, saúde para toda a população. É esse o Brasil que devemos construir. Valeu, Gabrielzinho. Encerramos por aqui, tá ótimo. Então, para finalizar, eu vou cantar uma música de minha autoria. A minha calma vem da doçura da alma, traz uma paz infinita, um sentimento de amor. Logo onde se lê: Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em seguida, outro logo onde se lê: Governo Federal, Brasil, país rico é país sem pobreza. Nossa dica de leitura de hoje é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado em 2011 pelo Governo Federal. Vale a pena conferir. Não perca no próximo bloco a entrevista com Clara. Ela é superintendente de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. E também com Trajano Figueiredo. Ele é o coordenador do SEAD. Começa com você, em se transformar para transformar o mundo, ampliar seus horizontes e ver que tudo está interligado.
que somos uma única família na Terra onde pessoas, plantas e animais estão conectados. Portanto, precisamos de um sentido de responsabilidade universal, de espírito de solidariedade e colaboração global. O futuro das novas gerações começa por você. Somos todos cidadãos Terra e sonhamos com um mundo global mais justo, mais sustentável e mais pacífico, onde todos vivem felizes em paz e harmonia. Carta da Terra começa com você. Hoje eu vou entrevistar a Superintendência de Pessoas com Deficiência, Clara. Boa noite, Clara. Boa noite, é um prazer poder estar aqui hoje. Obrigada. E vou falar também com o coordenador do SEAD, o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, o Trajano. Boa noite, Trajano. Boa noite, Paulo. Clara, a Convenção das Nações Unidas vem chamando a atenção para a proteção com políticas públicas às pessoas com deficiência. O que diz essa convenção? Essa convenção, ela é de 2006, retificada em 2008, e de lá para cá os movimentos têm se unido, têm se fortalecido e buscado políticas realmente para uma melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência. E o segmento, o Brasil todo, tem movimentado muito em direção à convenção. E a gente fica muito feliz porque assim, tem surgido outros planos, outros programas que têm um alcance junto à convenção e tem feito a diferença na vida das pessoas com deficiência. Trajano, você nasceu com deficiência visual? Não? Conta um pouco a sua experiência. Eu perdi a visão com 22 anos, né? Acidente de moto, onde deu atrofiamento nervo óptico. E desse período, dos 22 anos, no auge da minha puberdade, isso foi terrível. Primeiros 6 meses foi choro e ranger de dente, literalmente. Clara, hoje o Brasil tem uma política, tem um plano nacional chamado Viver Sem Limites, aprovado em 2011. Fala um pouco desse plano e das políticas que o governo federal vem implementando. Isso, em novembro de 2011, através do governo federal, foi criado o programa Viver Sem Limites, que tem várias políticas, são 4 eixos na política, que trabalha a acessibilidade, a educação, a saúde, o esporte também. Então, nessa questão, a gente conseguiu, depois do plano Viver Sem Limites, fazer adesão. O Estado de Goiás fez adesão em dezembro de 2012 e a gente tem trabalhado agora o Goiás Inclusivo. Acontece também que foi o primeiro estado a fazer adesão do plano Viver Sem Limites, foi o Estado de Goiás. Então isso aí mostra realmente a preocupação do governo estadual para essas políticas, para esse desenvolvimento, para esse crescimento que diz a pessoa com deficiência. Clara, no programa Goiás Inclusivo tem um eixo muitíssimo importante, necessário, que é o eixo da acessibilidade. Fale para nós um pouco mais sobre o que significa essa política dirigida à acessibilidade. Isso, a gente começou, inclusive, tem menos de um mês que eu estou à frente da superintendência, mas a gente já tem trabalhado junto aos órgãos públicos toda a questão de acessibilidade. Não só arquitetônica, mas todo tipo de atitudinal também. Então a gente fica muito feliz porque nós temos conseguido agora, junto à Escola de Governo, fazer uma qualificação das pessoas que trabalham nesses órgãos públicos, para que ela tenha a língua de sinais, que ela possa comunicar com o surdo, que ela possa conduzir uma pessoa numa cadeira de roda, que ela possa orientar um cego também a andar. Muitas vezes a pessoa pega o cego no braço e já quer empurrar. E às vezes você numa cadeira de roda, se estiver acompanhada, a pessoa fala com a outra pessoa, mas não fala com você por estar numa cadeira de roda. Então são situações que às vezes deixam a pessoa triste, até chateada, por tipo assim, eu não tenho voz. Então tudo isso a gente tem passado. A questão das calçadas também é muito importante, a gente tem trabalhado junto ao governo e a gente está tendo um respaldo muito grande do governo do estado para trabalhar essas políticas de acessibilidade. Isso nos deixa também muito felizes porque a gente vê que tem um norte aí. A questão do turismo também é muito importante, a gente está trabalhando nessa área para que a desenvolva, né? Porque tem a cidade de Pirenópolis, por exemplo, é uma cidade bela,
mas muitas vezes o cadeirante, muletante não tem como entrar pela questão toda da cidade. Então, nós estamos trabalhando essas questões também para que haja mais acessibilidade, para que haja realmente... A pessoa com deficiência hoje, ela tem uma vida ativa, ela é uma pessoa produtiva, ela está no mercado de trabalho, ela está inserida na sociedade. Então, nós temos que ter um país para todos. Nós temos que começar a pensar grande. Trajano, a Clara terminou de fazer uma abordagem apontando algumas conquistas que nós tivemos nessa última década. Na sua opinião, o que precisa avançar mais? O que precisa aprimorar? O que precisa ir melhorando na política que valoriza as pessoas com deficiência? Essa questão ela tem que ser cultural. Eu vejo as pessoas, elas olham a pessoa com deficiência como se ela não fosse. Aliás, ela não parece, ela não serve para nada. E essa cultura, ela vem de muitos anos isso. Então, essa cultura atitudinal, né, tem que mudar. Ela tem que ser mudada das pessoas. Depende de você, Paulo, como cidadão, como uma pessoa dita normal, né, Paulo? Exato. Ou então, quem está nos assistindo, ditos normais também, que não tem nenhuma deficiência, mudar essa atitude. Não é porque eu sou deficiente que eu sou diferente. Eu trabalho, eu corro atrás, tento viver. Sou casado, tenho filho, tenho casa, pago impostos. A minha diferença é que eu tenho uma limitação, que é visual, que é diferente da sua. Mas quem não tem uma deficiência, seja sentimental, seja de ordem afetiva, seja de ordem pessoal, todos nós temos. Então, o que precisa mudar é a cultura do povo, a cultura nossa como ser, como cidadão, e nos olharmos. Amar o próximo como a ti mesmo é isso, querer o bem, independente de quem quer que seja. Eu acho que o Trajano tocou num ponto essencial. A mudança cultural, a mudança de valores para enxergar e ver sentido na vida, ela exige um respeito de um com o outro. Seja eu com outro ser humano, seja eu com uma planta, seja eu com um animal, seja eu com o planeta. Clara, você nasceu com deficiência física? Não? Conte um pouco a sua experiência. Não, eu não nasci com deficiência física. Aconteceu um acidente de carro há 18 anos atrás. E é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer com qualquer pessoa. Nunca me imaginei numa cadeira de roda, mas acontece. Então, assim, como o Trajano disse, é difícil. Claro que é difícil. De repente, você está sem seus movimentos, sem sua coordenação, numa cadeira, dependendo de uma cadeira de roda, dependendo muito de outras pessoas. Então, assim, isso é muito importante, mas às vezes também é o que pode fazer sentido na vida. É a gente superar, é a gente ver que a vida continua, que o mundo está aí, que você precisa viver. Eu também tenho 2 filhas, sou casada. Então, assim, a vida continua apesar de toda a tragédia, apesar de toda a dificuldade. Mas o que é mais importante é você saber valer a sua vida. É você fazer diferença depois de um trauma, de uma deficiência. Fácil não é, mas a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente e dar, no caso, referência para as outras pessoas. Trajano, você, na pergunta anterior, falou do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sociedade. Agora, olhando para o portador desta deficiência, eu lhe pergunto, na sua opinião, o que o deficiente visual precisa superar? Quais são as atitudes para aquela pessoa que perdeu a visão precisa primeiro começar a superar e se adaptar a uma nova vida? Primeiro, Paulo, eu acho que é aceitar. Não tem outro jeito. Aceitar a deficiência, aceitar que ela existe e começar a se levantar, a ver que você não está no mundo sozinho. Que existem outras pessoas que têm essa deficiência, que têm outras deficiências. E que isso é superável. Na vida, eu acho que só não se dá jeito, Paulo, para a morte. Isso eu tenho ouvido de vovó, hein? Então, por aí não tem jeito, e é verdade. A morte chegou, não tem jeito. Agora, a vida, enquanto houver vida, o fôlego de vida, nós podemos todas as coisas. Eu gosto muito de citar a Bíblia, que na Bíblia diz, né, que nós podemos todas as coisas.
foi Cristo, né, na sua sabedoria, disse isso, que nós podíamos todas as coisas, então nós podemos sim. Se eu me aceito como deficiente ou como cego, aí sim, a vida vai se tornar mais fácil, a vida vai ser melhor e vamos conseguir fazer coisas, Paulo, que até o homem duvida. Eu quero agradecer essa conversa maravilhosa que aconteceu aqui com a Clara e com o Trajano. Olha, é um desafio pensar a nossa relação com esse conjunto de pessoas. E na sociedade brasileira são quase 25% da sociedade se declarou no último censo portador de alguma deficiência. Agora, o fundamental é olhar para a vida e perceber que o valor e o sentido da vida está para além do que pensamos que está. Nós precisamos lutar, nós precisamos primeiro começar uma revolução interior e aí sim, partir para a realidade, convivendo, respeitando, buscando a convivialidade, o respeito entre as pessoas. Boa noite. Até. Crise, pânico. A humanidade vem nas últimas décadas recebendo vários sinais de alerta. Meio ambiente se degradando, falta de respeito pela vida, falta de paz e agora uma grave crise econômica e financeira. Crises nos fazem pensar e nos levam a transformações. Crises como estas necessitam de reinvenções, de soluções que vão à raiz dos problemas e não sejam meros paliativos. É hora de um novo modelo, um modelo que vá além do eu e leve em conta o nós, que pense no país, sim, mas também no todo. Um modelo baseado na comunhão, na interdependência, na solidariedade, na justiça, na essência do ser humano. Um modelo que nos faça buscar o bem comum em tudo o que fazemos. Carta da Terra. Em direção a um mundo sustentável. A Secretaria de Cidadania e Trabalho teve, durante muitos anos, uma superintendência que era vinculada para 3 políticas públicas: a assistência social, a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Já no ano de 2013, nós tivemos uma grata surpresa, que foi o desmembramento das 3 e a criação da superintendência do defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então agora, tendo uma superintendência específica para o caso e a defesa da pessoa com deficiência, nós temos uma capacidade, uma capilaridade muito maior com o governo federal para buscar convênios, buscar recursos, buscar projetos para poder amparar e criar políticas públicas e destinar esses benefícios para as pessoas que têm deficiência. Agora nós temos também uma vantagem muito grande. Para você ter ideia, antigamente para financiar um carro era muito mais barato do que financiar uma cadeira motorizada. E hoje nós estamos conseguindo juros baixos, menos de 2%, para poder fazer financiamento de cadeiras motorizadas, que eu acredito até que nem deveria ter juro, deveria ter somente um parcelamento para a pessoa ter a sua dignidade. E ainda estamos debatendo isso com os bancos para baixar mais os juros, para poder dar mais qualidade para as pessoas que precisam, não só da cadeira motorizada, de um aparelho de audição, enfim, de qualquer material que ele necessite, uma impressora em braille, porque as pessoas têm o direito de ter acessibilidade. Nós temos também um projeto de adaptação de acessibilidade nos principais órgãos do Estado. Os primeiros que vão acontecer serão naturalmente o Centro Administrativo, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, e será também o Centro Estadual de Apoio ao Deficiente, que é o nosso SEAD, que vai se tornar um centro de referência, onde lá hoje nós já tratamos com fisioterapeuta, com fonoaudiologia, temos uma piscina, nós temos uma série de atendimentos para as pessoas com deficiência, não só de Goiânia, mas de todo o estado, que vem para esse centro de referência buscar tratamentos. Também dentista, enfim, uma série de atendimentos. Também sem esquecer, que eu quero sempre lembrar quando tenho oportunidade, que nós temos também nesta secretaria o Sistema Nacional do Emprego, que é o Cine. E dentro do Cine, você sempre tem uma reserva de vagas muito grande para as pessoas com deficiências. Então, se você procurar hoje, se você tem alguma deficiência física ou alguma deficiência auditiva, enfim, qualquer deficiência, você pode procurar o Cine, que lá tem emprego para você.
Com certeza você vai encontrar não só uma opção, mas várias opções das empresas que têm essas vagas destinadas que estão desertas por enquanto. Às vezes porque as pessoas acham que os empregos do Cine pagam mal e tem de todo preço, tem até para engenheiro, então paga de todo preço. Ou às vezes porque as pessoas não têm simplesmente o conhecimento de que pode ter um emprego para a pessoa com deficiência, mas há. Então pode buscar o Cine, que lá você também vai encontrar o emprego para a pessoa, para o seu familiar ou para você mesmo que tem alguma deficiência. O Brasil e Goiás têm avançado na implementação das políticas de apoio às pessoas com deficiência. Contudo, todos nós devemos nos empenhar para que a deficiência não seja utilizada como motivo de impedimento à realização dos sonhos de todas as pessoas. A valorização da pessoa com deficiência ou até mesmo a busca pela sua promoção, ela surge a partir do momento em que a sociedade reconheça formas de inclusão social. Seja incluir a pessoa com deficiência nos diferentes segmentos, porque a deficiência é dividida em deficiência física, auditiva, visual, e cada uma tem uma característica peculiar. Incluir essas pessoas de forma em que o Estado possa atendê-las em toda e qualquer necessidade. E a sociedade assim agindo, buscando incluir, buscando conscientizar, buscando trazer a pessoa com deficiência para mais perto, que seja do convívio social, ele está promovendo a sua dignidade e com isso o seu bem-estar. A importância das calçadas acessíveis é que facilita muito a nossa vida, a gente deixa de cair porque a gente se machuca muito caindo. Uma calçada como essa que a gente está aqui hoje é um exemplo. Na nossa cidade falta muito isso. A importância é a acessibilidade, é o direito de ir e vir, né? Não é só o cadeirante, mas sim ao idoso, a pessoa que tem algum tipo de dificuldade de locomoção. E essas calçadas vão ajudar e muito essas pessoas, principalmente nós cadeirantes. A nossa luta aqui hoje é para melhora do nosso ir e vir do dia a dia, porque nós precisamos de uma calçada melhor, principalmente para os deficientes visuais, as grávidas, os idosos, e nós não estamos tendo isso. Infelizmente, o nosso governo ainda não foi sensibilizado por isso. O que é interessante é a gente aumentar as calçadas adaptadas, em questões não só para o cadeirante, mas também para os idosos e as mães com os carrinhos. Isso iria facilitar a vida de todos nós. Com isso, as pessoas que fizerem as calçadas e os políticos nas construções têm que ter mais consciência, pensando em o todo, não só no cadeirante, mas também nas pessoas idosas e as mães que buscam o ir e vir para o seu andamento nas atividades. Atualmente, no Brasil, 45 milhões de pessoas declararam, no último censo, possuir algum tipo de deficiência. Em Goiás, temos 1.394.540 pessoas com deficiência, ou seja, praticamente 24% da população. Já temos o Plano Nacional de Direitos com a Pessoa com Deficiência. O desafio agora é colocá-lo em prática. O Estado de Goiás também já tem o seu plano, que se chama Goiás Inclusivo. Esse programa conta com 5 eixos: inclusão social, acessibilidade, atenção à saúde, acesso à educação e lazer e ao esporte. É dever de toda a sociedade apoiar e apontar as melhores oportunidades que promovam a inclusão social das pessoas com deficiência. Queremos agradecer a você que nos acompanha e também a todas as pessoas que ajudaram a construir o programa de hoje. E não se esqueçam, se queremos um mundo melhor amanhã, temos que começar agora.